Oi! Hoje é resenha do conto Um Homem de Consciência, escrito por Monteiro Lobato, aqui na sua coletânea Cidades Mortas, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. E, aliás, essa coletânea já está chegando na sua reta final. Este é o antepenúltimo conto. Chamava-se João Teodoro, só. O mais pacato e modesto dos homens, honestíssimo e lealíssimo, com um defeito apenas, não dar o mínimo valor a si próprio. Para João Teodoro, a coisa de menos importância no mundo era João Teodoro. Assim começa Um Homem de Consciência, escrito por Monteiro Lobato, que obviamente, eu faço perceber, né? Mais um texto engraçadinho do nosso escritor, sim? É um texto que a gente pode considerar um texto piada, com o único propósito de fazer graça. E, aliás, ela se revela logo de cara, né? Assim que a gente começa a leitura. Não dá para pensar que realmente teremos uma reflexão, mas, ao final, sim, teremos um xiste, né? Uma tiração de sarro, talvez uma crítica política, social, econômica, como muita gente viu em outros textos aqui de Cidade Morta, porque o Monteiro Lobato também gosta de fazer isso, né? Se levar a sério na colocação dos seus personagens, no contexto que as histórias acontecem, e depois, lá no finalzinho, fazer uma tiração que realmente faz com que a gente até tenha um outro, digamos, pensamento a respeito do que a gente acabou de ver. Mas, claro, em outros momentos, ele prefere apenas fazer graça. E vamos sempre lembrar, né? Cidades Mortas é uma coletânea de contos das mais leves possíveis, em comparação, claro, às outras duas que a gente já havia visto, como Urupês e também Negrinhas. Os dois livros anteriores tinham uma certa carga dramática, principalmente Urupês. Negrinha acho que nem tanto, de vez em quando ele também conseguia ser leve, mas em Urupês eram raríssimos os momentos. A dramaticidade vigorava mais, mas aqui em Cidades Mortas realmente ele mais quer tirar barato de muitas coisas. Como, por exemplo, a situação deste João Teodoro, que, claro, mais uma vez está relacionado a uma espécie de modelo de cidade lá do interior paulista, ou por extensão a todo o Brasil, que é aquela cidadezinha perdida no tempo, que por algum motivo, principalmente por causa de questões de comportamento dos habitantes, ou seja, eles não conseguem mais fazer com que a própria cidade prospere, né? Seja porque acabou um ciclo econômico e eles não conseguem se reinventar, ou então porque talvez as autoridades federais ou mesmo estaduais abandonaram a pobre da população, mais ou menos por aí. Mas, curiosamente, é a primeira vez que a gente vê um personagem que se percebe que talvez o problema que ele tenha, né? João Teodoro sendo uma pessoa, um homem, né, bem ralé, acha que é a menor coisa possível no mundo. Mas por que ele acha isso? Principalmente porque ele percebe o declínio ali da sua cidade. Itaoca, o modelo de cidade arrasada pelo tempo. Pois é, e ele fica com uma questão bastante importante e que é a única questão, então, aqui deste pequeno texto do Monteiro Lobato, né? O que fazer da vida se ele percebe que o local onde ele mora já não é mais grande coisa? E lá, realmente, era de alguma importância. Tinha bastante médico que podia servir a população, existiam também vários advogados a defender as causas, mas agora tudo ficou à míngua, só sobrou um médico, mais ou menos, um advogado bem em porta de cadeia mesmo, ou seja, tudo que era de qualidade na cidade evaporou, ou seja, não foi substituído, porque também tem esse problema dessas cidades pequenas. Quem de fato tem capacidade de ainda crescer, se percebe possível, né? Ele parte para fora, vai embora, tenta outra cidade um pouquinho maior, quem sabe ir para uma capital, por aí vai. Ou seja, essas pequenas cidades não têm escapatória. Uma hora ou outra elas vão minguar, não tenho dúvida disso. E o personagem do protagonista aqui, João Teodoro, ele sabe disso. Mais do que ele ser menor, com certeza, onde ele vive, Itaoca, é minúsculo. Claro, mas ele tem, claro, um apego à sua cidade. Ele não quer deixar por deixar, como muitos ele viu fazerem, né? Ou seja, a pequena oportunidade que ocorreu, as pessoas foram embora. Mas ele, como tem ainda, ele se sente ainda itaoquense, eu acho que é assim que se fala, né? Quem nasce em Itaoca, ele precisa de um motivo claro,
que faça com que ele realmente diga, não, essa cidade já chegou ao fim e eu preciso ir embora daqui. Mas qual é o motivo? Qual? Aquele ponto-chave. É também uma questão, então, aqui do texto que se desenvolve de uma maneira até rápida, porque praticamente, quando você já vira a página, a história já se acaba. Aliás, a história de ontem também foi super curtinha, né? Apenas 2 páginas, que a segunda página nem chega até o seu final. Enfim, o que vale que temos aqui é que, sim, aparece um grande motivo para João Teodoro decidir se ele fica ou ele não fica. O que acontece? Bom, simplesmente do nada, na verdade, nem é comunicado para a gente qual é o seu grau de conhecimento ou que ele cursou em alguma faculdade. Será que existia faculdade ali em Itaoca? Não dá para saber exatamente o que, né? Ou seja, a gente não sabe com o que ele trabalha, simplificando, para ter acontecido o que vai acontecer então no seu futuro. Bom, simplesmente simplificando a história, também não tem o que enrolar por aqui, né? Ele, de uma hora para outra, é alçado ao cargo de delegado de Itaoca. Ele, ué, mas como assim? Eu? Ele fica assim, claro, refletindo sobre esta promoção, porque deve ter sido uma promoção, talvez ele tenha sido, sei lá, um meirinho de um tribunal, sei lá, alguma coisa relacionada com o cargo, né, de delegado. Tinha que ter alguma coisa, não sei, também não é exposto isso no texto. Bom, o que vale é que sim, ele fica pensando, tá, agora aconteceu alguma coisa na minha vida que eu posso tomar a decisão se fico ou não fico. Mas poxa, o cargo de delegado é um dos cargos mais importantes, né? Talvez só abaixo realmente do prefeito, porque os 2 cargos que ele havia dito, né, profissões, tanto o médico quanto o advogado, podem existir vários, né? Eles podem ir embora, ainda vai sobrando algum com alguma certa importância ou não. Mas delegado, ali na pequena cidade, realmente só pode existir um. E ele passa a ser um grande detentor de poder, realmente somente abaixo do prefeito da cidade. Ele pode mandar, literalmente, pode mandar prender, pode mandar soltar, pode mandar inclusive bater. Ele diz isso aqui no texto, ou seja, ele sabe muito bem que ele se torna uma pessoa completamente poderosa, então ali para Itaoca. Ou seja, enfim, ele toma a decisão de ficar. Não, só que não. Na verdade, eu posso até dizer o final aqui dessa história, porque na verdade é quase só uma piada. Enfim, o que vale é que ele decide ir embora. E aí as pessoas começam a estranhar, vendo-o justamente fazendo as malas. E tem um diálogo então final aqui que eu vou reproduzir para vocês. Antes de deixar a cidade, foi visto por um amigo madrugador. Que é isso, João? Para onde se atira tão cedo, assim de armas e bagagens? Vou-me embora, respondeu o retirante. Verifiquei que Itaoca chegou mesmo ao fim. Mas como? Agora que você está delegado? Justamente por isso. Terra em que João Teodoro chega delegado, eu não moro. Adeus. E sumiu. Assim termina esse conto piada, que sim, vamos combinar, tem uma situação interessante ao final. Só que me lembrou bastante aquela piada lá do filme dos irmãos Marx, né? Que é aquela onde um dos personagens, um dos irmãos Marx, diz, né? Eu nunca pertenceria a um clube onde me aceitam como sócio. Basicamente, é o mesmo princípio, né? Se negar, né? Você se torna o motivo de não participar de algo, porque você sabe que você realmente não vale quase nada. Bom, enfim, claro, é mais um conto aqui, super rápido, que não tem nenhuma densidade, apenas uma coisa para ser engraçada e tão somente. Dá para lembrar dele durante alguma temporada? Talvez sim, talvez não. Talvez, justamente essa conexão que eu tenho com a piada lá do filme dos irmãos Marx, talvez eu acabe lembrando, o Monteiro Lobato também já fez um xiste assim, também em um dos seus contos. Enfim, um texto curtinho, não marca muito e talvez mereça uma nota, claro, bem pequenininha, mas não quer dizer que é um texto ruim, muito pelo contrário, a gente se diverte nessa pequeniníssima história. Portanto, para Um Homem de Consciência, escrito por Monteiro Lobato, eu atribuo apenas 2 asteriscos. E de novo, não é uma nota de descrédito. O texto é bom, só que em comparação com os outros, realmente aí não dá, né? Bom, e agora só resta descobrir como teremos as 2 últimas histórias curtas também aqui dentro de Cidades Mortas de Monteiro Lobato. Amanhã, na sexta-feira, o penúltimo texto e na segunda-feira que vem, aí sim, o encerramento aqui desta coletânea. Mas,
enquanto esses 2 vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. E tchau!